pessoal, sejam todos bem-vindos ao Conversa Fiada. E o episódio de hoje, a gente tem... A bicha é bonita. Agora eu pensei que ela tinha minha altura. Aí ela tem 1,5 m. Não, 1,5 m também é putaria. Não, mas é quanto, mais ou menos? 1,58. Pronto, tá bom, tá ok. A puxando essa Rita que vai vir. Não, mas tá ótimo também, viu? Não tem essa, não. A gente tá com a doutora Gabriela. O perfil dela é a Gabriela Pereira. Vocês estão vendo aqui para vocês terem acesso e poder segui-la, tá? É a Gabriela Pereira. Ela é advogada e ela trabalha no nicho high ticket de direito imobiliário, high ticket. E o tema da nossa palestra de hoje, eu coloquei aqui um tema relacionado, que é mentoria, posicionamento e nicho premium. Nicho premium, o que ninguém te conta. E aqui ela é advogada imobiliária, mentora, professora, atua com consultorias e diagnósticos para escritórios de advocacia, além de treinamentos para escalar e gerir a sua profissão. Tá? A gente vai ter aqui um bate-papo com ela, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar no high ticket, no nicho premium do imobiliário, então assim, né, nicho premium do imobiliário. Então, eu queria saber, eu vi aqui que você atua no imobiliário alto padrão, e eu queria entender o que é exatamente esse nicho. Porque eu sou lisa, eu não sei o que é isso. Eu queria entender como é isso daí, esse alto padrão do imobiliário. Ai, arrasou. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, prazer te conhecer e deixar claro que você se iludiu porque você quis, porque as pessoas se iludem porque elas querem, achando que eu tenho altura e não tenho altura nenhuma. Já pensou se eu tivesse 1,70 m, gente? Eu não ia mulher, Deus é muito bom, porque tu nada cobra não, sabe as coisas. Mas vamos lá, então, pois é, gente, eu sou a Gabriela Pereira, eu advoguei durante 7 anos, depois eu fui aprovada no concurso de cartório, fiquei durante 6 anos como concursada de cartório lá na Bahia. Caramba! Pois é. A minha cunhada é concursada de cartório aqui na região, ela tá até tentando fazer um concurso a remoção que tem, né? Pronto. Concurso de remoção, pois é. Eu fiquei durante 6 anos e assim, eu não era feliz na minha profissão. Acredito. Sabe? Eu tava naquela fase... Porque eu sempre fui muito feliz na advocacia. Eu gosto da advocacia, eu gosto de atender gente, eu gosto de fazer consultoria, eu sempre gostei disso. Eu meio que caí como paraquedas no concurso de cartório. E aí, depois de 6 anos, eu fiquei meio que naquela de... Poxa, tô sentindo falta aqui. Entendi. E aí, eu renunciei ao meu concurso de cartório. Porta. E eu falei... O que é que eu faço da minha vida agora? Vou voltar a fazer o que eu amo, né? Vou voltar a fazer o que eu amo. Sou muito grata ao tempo que eu fui concursada, mas eu não tinha perfil de concursada. Porque eu acho que o céu não é o limite. Eu acho que a gente merece alcançar o extraordinário. Eu acho que eu não estou no mundo a passeio. Então, já que eu não estou no mundo a passeio, eu vou em busca do que eu efetivamente entendo que eu mereço. Fora que concursado, na minha opinião, cada ano que passa, você tá mais pobre. Porque o salário não é uma remuneração que ela tem um aumento totalmente apartado da Previdência Geral. Uhum. Então, assim, tudo vai aumentando e tu fica ali, tu pode até começar ganhando bem, mas daqui a 2 anos, tu já atingiu o limite e tu fica congelado. Então, pra mim, todo ano tu tá... Por mais que você ganhe um valor alto, porque assim, quando a gente sai do zero do concurso, tô ganhando nada estudando pra concurso público. Sim. E eu sou aprovada... Show, eu ganhava nada e tô ganhando 20, 30 mil. Pois é. Bicha, mas em 6 meses eu já tô gastando. Eu dobro às vezes. Exatamente. Então você já atinge o patamar do teu padrão de vida. Aí é você saber que o resto da sua vida, aquilo dali é aquilo dali. Não tem como ser mais do que aquilo dali. Pra mim, o concursado é isso. A advocacia, não. Tu pode ser tudo, inclusive nada. Aí é você que manda. Exatamente. Mas, perdão pela interrupção, mas continuando a questão do padrão. Mas eu sentia isso, então eu falei assim, caramba, eu quero muito voltar pra advocacia. Eu sempre tive prazer na advocacia, mas eu falei, não dá pra poder voltar de qualquer jeito. Sim. Então eu tenho que voltar de outro patamar, porque eu fiquei 6 anos longe, certo, né? E aí eu falei, eu quero saber de uma, eu vou me fixar como sendo advogado especialista em direito imobiliário de alto padrão. E aí, que bendito de negócio é esse da advocacia de alto padrão? O que foi que eu entendi? Existe um tipo de advocacia que é o tipo de advocacia que não faz sentido pra mim. Não tem certo, não tem errado. Tem certo, o que faz sentido. Que faz sentido. Tá. E pra mim não faz sentido o que venderam pra gente quando a gente assistia Suits. Uma mega sala com um monte de gente. A dona que sabe de tudo. Aquele negócio de uma equipe gigantesca, um monte de processo no judiciário e tal. Eu falei, pô, não é isso que eu quero. Então, o que é que eu quero efetivamente? Eu quero, primeiro, eu não quero ocupar uma mega sala com uma mega equipe. Não é isso que eu visualizo como sendo advocacia. Eu não quero ter milhões de clientes, não quero.
Eu quero ter poucos clientes que me remunerem muito bem para que eu possa entregar um serviço mega personalizado. Um trabalho artesanal. Mais artesanal, só que com alto ticket, porque na área imobiliária é fácil ter alto ticket, porque não existe serviço barato na área imobiliária, né? Tudo. Não existe serviço no êxito na área imobiliária. Não. Então eu falei, quer saber de uma? Vou começar a falar desse negócio aí da advocacia de alto padrão. Quer dizer que eu tenho clientes milionários? Quer dizer também, mas o foco não é esse. O foco é ter uma advocacia de margem, não uma advocacia de volume, onde eu presto um serviço extremamente qualificado e personalizado e que me permite ter liberdade para, em 2024, eu estava falando antes da gente começar, eu ministrei 44 palestras em 2024. Repreendido em nome do Senhor. Hoje em dia eu falo isso também, depois que eu passei pelas 44 e sobrevivi, eu falo isso. Então teve essa questão, e assim, entender que eu posso viajar, entender que eu não preciso estar enfurnada no meu escritório, que ele roda sem mim, poder estar aqui em Fortaleza, conhecer pessoas maravilhosas. Então, pra mim, a advocacia de alto padrão é exatamente isso, uma advocacia que ela é focada na margem, não no volume, independente da área de atuação. Perfeito. Mas me diz assim, o que é que efetivamente tu faz, o teu trabalho dentro do imobiliário? Porque eu tenho uma visão muito pequena do direito imobiliário, então eu não consigo perceber quais são as nuances da tua atuação. Então, quais seriam as nuances? Tá, quais são os 3 principais? Eu brinco falando que você pode morrer sem precisar de uma advogada criminalista, se Deus quiser que assim seja, a gente não vai perder nosso réu primário. Deus de aliança! Deus, eu tô focada nisso daí, viu? Tô focada. Não vamos perder nosso réu primário. Mas eu digo que a gente não pode morrer sem depender de advogado imobiliário, porque em algum momento a gente vai precisar fazer uma transação imobiliária, vai precisar fazer um aluguel, vai precisar fazer uma compra e venda. Então, assim, a gente depende mesmo. O mercado imobiliário hoje, por exemplo, em 2019 nós tínhamos 40 milhões de imóveis irregulares no Brasil, 2019. Corta para 2023, 4 anos depois, são 50 milhões de imóveis irregulares no Brasil. Caraca. Então, quais são os principais serviços que eu presto lá no escritório? Primeiro, consultoria jurídica, tá? Então, uma pessoa que tem uma demanda processual, uma pessoa que tem uma demanda extrajudicial, mas quer saber como é que resolve, tá? Sendo que 85% dos nossos problemas no escritório a gente resolve de forma extrajudicial. Certo. Lá no Gabriela Pereira Advocacia, a gente só tem 5 processos judiciais. Caraca, como assim? Sendo que 3 são meus como autora, 1 contra o plano de saúde, 2 contra a companhia aérea. Isso sem vergonha, viu? E 2 são de uma cliente minha, que ela teve uma situação de aquisição de uma construção de obra, né, de um imóvel, a reforma de um imóvel, e acabou que o cara não entregou, então a gente precisou processar, porque não tinha como resolver de forma extrajudicial. E o outro é em relação a um inventário um uso capião de herdeiro, que a gente só judicializou porque existe um inventário judicial correndo. Entendi. Mas o resto tudo a gente resolve de forma extrajudicial. E aí, quais são os principais serviços? Consultoria jurídica. A gente tem consultoria jurídica no ticket de 1.000, 1.500, 2.500 a hora de atendimento. Certo. Due diligence imobiliária, que é um serviço, né? Que a gente se antecipa antes do cliente comprar ou alugar para poder trazer segurança jurídica para o que ele realmente almeja. E o serviço de regularização de imóveis. Cara, teve um caso muito icônico que eu até abordei no TikTok, que foi um da influencer GK. A GK, ela alugou um imóvel de alto, era tipo 25 mil reais o aluguel, sabe? Que pra mim são coisas estratosféricas. O cara, 25 mil reais, enfim, ela alugou esse imóvel em São Paulo, no Alphaville da vida. E, gente, ela entregou o imóvel todo detonado. Isso é o que tá no processo, né? E aí é o dono, exatamente. E aí, quando eu fui ver o processo, né, que eu pego casos de pessoas famosas e ali eu faço uma abordagem, enfim. E aí, quando eu fui ver o contrato, né, cara, eu falei assim, não é possível que esse contrato tenha tido tantas, digamos assim, brechas, assim, né? Não é nem falha, porque é um contrato completo. Mas eu pensei assim, putz, é um cliente alto. Sim. E brechas existiram, certo? E como é que esse cliente alto não teve um advogado? Aí eu falei assim, não, acho que a Gabriela também, ela se insere muito nesse aspecto, porque inclusive nessa casa que a GK alugou, ele fez um quarto, o cara tinha um quarto. O que ele fez? Ele pegou várias coisas dele de valor, obra de arte, essas coisas e tal, colocou nesse quarto e ficava lá, e lacrou o quarto. Então ele tem um lacre de segurança e tal. Quando ela entregou o imóvel, que era tipo porteira fechada, que chama, que tava com sofá, tava com tudo lá. Entregou com o sofá todo detonado, porque ela pulava no sofá. Ela fez um vídeo que ela pegava, ela fala assim, era um tour pela mansão da GK.
Aí primeiro que a casa não era dela, estava alugada, né? Então vamos aqui. Um tour pela mansão da GK. Então ela fazia um tour por toda a casa. E aí, no final das contas, o rapaz responsável, o corretor, né, responsável, ele falou o seguinte, que ninguém queria comprar a casa porque pelos vídeos dela, ela tinha mostrado todas as inseguranças de acesso da casa. Entendi. Entendeu? Então, assim, era uma casa que ficava numa parte de esquina, digamos assim, do muro lá do residencial. Então, todas as inseguranças foram expostas nesses vídeos. E aí, não tinha comprador. Primeiro porque os compradores daquele nível, eles não queriam ser atrelados à casa da GK. Tem isso também. Né? Segundo, o que ela causou para a vizinhança, né? E terceiro, dela ter detonado. E o calção que ela pagou, até isso eu achei desproporcional. Tinha tanta coisa valiosa, eu achei um calção tão desproporcional para aquilo dali. Cara, qual é o risco? Eu acho que isso aí não foi analisado. Qual é o risco que o meu imóvel sofre se eu pegar isso daqui e eu alugar para essa pessoa aqui? Sim. Aí, assim, no processo tem que ela detonou o imóvel. No final das contas, parece que ela não deu o aviso de saída antes, parece, enfim. E quando entregou, detectaram que esse quarto lacrado estava com um lacre rompido, violado, e ela teria mexido e quebrado algumas obras de arte. Aí eu falei, não, eu acho que a Gabriela, ela se insere exatamente nesse contexto de consultoria para esse nicho, né? Mas eu queria entender assim, não é só isso. Então, assim, se eu quero comprar, até que nível tu consegue investigar se aquele imóvel tá atrelado a uma holding, tu consegue ver esses nivelamentos, é isso? A gente presta esse serviço que é o da due diligence, que tanto para aquisição quanto para aluguel. Para aluguel é geralmente quando os valores são mais altos, né? Certo, porque senão não vale a pena arcar com o valor. Porque é. Hoje, em média, um valor médio que a gente cobra de due diligence é em torno de 1,5% do valor que a pessoa investiu no imóvel. Certo, então, tipo, certo. o imóvel de 1 milhão, a gente cobra ali 15 mil para poder fazer a due diligence, entendeu? E óbvio que tem um valor mínimo. Então, por exemplo, mesmo que o imóvel seja inferior a 1 milhão, não vale a pena prestar esse serviço por menos de 15 mil, porque a conta não fecha. A gente analisa a vida pregressa do vendedor, a gente analisa a vida pregressa das pessoas que ele foi casado, a gente analisa toda a cadeia da matrícula imobiliária dos últimos 20 anos, a gente analisa toda a situação SPC, Serasa, processo judicial, entrar em todos os processos, verificar, por exemplo, as empresas que estão atreladas àquele CPF, verificar como é que está a situação de cada sócio, de cada CNPJ que a pessoa possui. É realmente uma varredura para poder aumentar o nível de segurança na transação imobiliária. Teve um caso que aconteceu aqui que deu um boom, sabe? Teve uma época que eu acompanhei, que era assim, eram os empresários, tá? Que estavam com dívidas e tal. E aí, porque eu fui procurada para fazer esse serviço, era para simular um divórcio. O que é que ele fazia? Ele estava devendo banco, né? Aí ele simulava um divórcio com a esposa dele. Na audiência de conciliação, ele fazia um acordo. Naquele acordo, ele dava aqueles bens para aqueles bens não serem sugados pelas execuções das dívidas dele. Sim. Então ele pegava aquela casa e dava para a esposa dele, para ele, no caso, a ex-esposa dele, né, para poder livrar e tal. E aí tudo certo. Beleza. Passado um tempo, passado um momento, acontecia o seguinte ponto. O imóvel era passado para ela. Lá na frente, ele dava um jeito do imóvel voltar para ele. Sim, uma simulação mesmo. Uma simulação mesmo. Só que a gata, no determinado momento, eles realmente se divorciavam. E aí ela ia entrar atrás daquele bem, apontando a fraude. Só que aquele bem já estava no nome, já tinha um possuidor, um terceiro de boa fé, que já tinha compro. E ela tentava anular aquela transação. Porque, na verdade, ali ela já estava casada com ele, aquele bem é dela, que não veio, que ela foi obrigada, coagida. E aí ela junta prints de WhatsApp, não sei o quê. Então, a tua investigação chega nesse nível. Chega nesse nível. De entender tudo que acontece na vida pregressa. Por quê? O objetivo da due diligence não é dizer Glau compra ou Glau não compra. É assim, Glau, se você for comprar, você tem essas possibilidades aqui que podem te prejudicar lá na frente. Então é alertar, mas a responsabilidade de escolha é do cliente, não é nossa não, entendeu? Não, mesmo assim eu quero, tá, vai sabendo. Exatamente. Vai sabendo.
E aí, deixa eu te perguntar, quais são os pilares do seu modelo de negócio jurídico? O que é que você se sustenta? Tá, primeiro, posicionamento. Então eu falo que a gente não paga caro por uma coisa que parece barata. Então a gente se preocupa lá com os detalhes. Tem uma frase que eu sempre utilizo, que é o alto padrão está nos detalhes. Então a minha apresentação, desde a primeira mensagem que a pessoa coloca no WhatsApp, é estrategicamente. O script de atendimento do meu comercial é feito estrategicamente, sabe? Os materiais, contrato de honorários, apresentação de escritório, site de escritório, é tudo feito com base no posicionamento que eu sustento, porque senão vai ter um ruído de comunicação. Essa advogada... não vai casar quando eu vejo um aqui, quando eu encontro é outra. E a gente acha que não, mas o nosso subconsciente, ele faz julgamentos, né? O quê? Acha que não? Cara, eu sei que eu faço, eu bato o olho, eu radigo logo. Exato. É gato velho. Não é. É uma falta. Não é compatível. Exato. Aí, por exemplo, ontem eu tava aqui na festa e eu vim de vestido vermelho, tu me viu ontem. Linda, belíssima. E ela de rosa ainda é mais bonita. Belíssima. Aí alguém jurou pra mim e falou assim, caramba, só podia ser você, né, Gá, pra poder chegar assim. Por quê? Porque o posicionamento é muito forte, né? O meu tom de voz, a forma como eu me posiciono, que eu me arrumo, que eu gesticulo. E outra coisa, e esse posicionamento, inclusive, ele é mais disruptivo. Então, meu escritório, você não vê aquela estante com livros atrás de mim. Não. Dos livros velhos, que ninguém nem usa. Enciclopédia Barça, entendeu? É o novo? Ave Maria, pelo amor de Deus. Exatamente. Não, mas você casa efetivamente a tua estrutura com o que você é, com o que você oferece. Como pilar, então, posicionamento, tá? Certo. Estratégia, que pra gente é muito forte. Certo. E o segundo ponto é trabalhar essa estratégia de uma forma onde eu me coloco onde o meu potencial cliente está. Tanto no âmbito online quanto no âmbito offline. Certo. Então, Entendi. os lugares que eu frequento, para quem eu vendo, por exemplo, eu estava palestrando aqui mais cedo. Eu falei Gabriela Pereira Advocacia pelo menos 7 vezes. E hoje vocês também ouvirão pelo menos 7 vezes. Por quê? Porque é uma forma de você fixar o nome do meu escritório. Entendi. E isso faz com que, como eu tenho clareza em relação a onde eu quero chegar, o meu posicionamento ele acaba acompanhando essa clareza, entendeu? Eu vou resumir isso aí em outra palavra: intencionalidade. 100%. Tudo teu é intencional. 100%. Ela sabe das coisas, ela sabe das coisas. Assim, eu queria saber quais são os conhecimentos fora do direito que são importantes para você gerir o seu negócio. Primeiro, acho que é conhecer o chão de fábrica. Então não faz sentido. Olha a expressão da gata, chão de fábrica. Eu acho que não faz sentido eu vender o direito imobiliário se eu não entendo o mercado imobiliário. Então eu tenho que conhecer o que acontece nas transações imobiliárias para poder já prever problemas que o meu futuro cliente ou que o meu potencial cliente tem. A gente teve uma situação agora lá no escritório de uma diligência imobiliária que eles tinham feito um contrato com o escritório lá de São Paulo. Certo. E pasme, é um escritório bem grande, bem renomado lá de São Paulo. Acredito. Eles tinham feito um contrato de intenção de compra. Era uma fazenda no interior da Bahia no valor de 8 milhões de reais. Socorro! Eles colocaram uma cláusula falando que provavelmente o imóvel seria vendido por 8 milhões de reais. Bicha que sem vergonha isso. Pronto, corta para 6 meses depois, queriam vender o imóvel por 10 milhões. Como é que eu não entendo o que acontece em uma transação? Se 5, 6 pessoas estão interessadas, é óbvio que o dono vai aumentar o valor. Então, qual tipo de proteção que eu trago para o meu cliente de que ele vai reservar 8 milhões e que daqui a 6 meses ele vai pagar os 8 milhões que ele reservou? Então, por quê? Porque eu conheço a malandragem do mercado imobiliário. Eu estudo o mercado imobiliário desde que eu me formei, desde 2011. Caralho, eu achei que a malandragem era só no trabalhista, bicho, até no imobiliário. É demais, assim, sabe? Então eu acho que conhecer o chão de fábrica é um dos diferenciais do mercado. O outro diferencial que eu consigo apresentar, eu ter sido concursada de cartório, né? Porque 6 anos entendendo como é que funciona dentro. Na entrelinha ali. O fora eu sei como é que eu resolvo, entendeu? Caralho, isso aí eu fiquei passado agora, provavelmente. E o cara assinou. Assinou, e quando eles me procuraram para fazer a DUI, eu identifiquei algumas falhas na aquisição do imóvel, apresentei porque eram falhas sanáveis, certo. Não seria um problema, mas eles não conseguiram efetivar a compra, porque o vendedor resolveu sair de 8 milhões para 10 milhões. Cara, tu perde um negócio, tu perde uma oportunidade, tu perde... E outra expectativa que tava tudo certo.
E depois a gente soube, né, que ele só majorou 2 bilhões de reais porque outras pessoas da mesma cidade manifestaram interesse. Então, se ele viu que ele poderia lucrar mais, ele ia vender barato por quê? Barato? Barato? Eu vou dar na tua cara, Gabriela. Barato, 8 milhões. 8 milhões. Tu me pedir 8 reais, eu não tenho pra te dar. 8 milhões, aumentou 2 milhões. Meu loucura. Deus. Mas aí é má fé. E tem a má fé, ela é aplicável ao direito imobiliário? Assim? Aí o que acontece? Mas poderíamos ingressar com ação judicial, que a gente não sabe como é que iria terminar, nem quando iria terminar. Então por isso que eu falo, né? A casa de ferreiro e nem espeto tem. E a gente tem que sempre se antecipar. É mais barato você investir em uma consultoria jurídica, em uma due diligência imobiliária, do que você enfrentar o problema lá na frente. É mais barato, é mais rápido. Mas quando tu entrou, o mal já estava feito. Eu só fiz era a só DUI. paliativo, era só paliativo. Eu fiz a DUI, e aí a DUI foi entregue, a due diligence foi entregue, mas eles não conseguiram efetivar a aquisição porque houve essa majoração de 2 bilhões. Nem eu mais também quero, era amaldiçoada essa fazenda, velho. Eu também não queria mais, Melhor não. passar, deixa lá. Mas se lascar. Essa energia desnecessária. Exatamente. Eu queria entender, eu queria que tu me dissesse algo que você diria para uma advogada que está começando, que ela deveria aprender ainda na graduação. Tá. Onde, assim, eu acho que na graduação seria importante isso. Eu acho que... Porque, assim, eu tenho um escritório e sempre que eu estou entrevistando advogados para poder serem meus braços, são pessoas super despreparadas. E aí a gente tem um contexto que é o seguinte: são pessoas despreparadas, mas que não querem ser mal remuneradas, mas que não sabem fazer um ó com a quenga, não sabe fazer, mas quer um salário de 10 mil reais. Cara, mas o que é que tu tem para oferecer? Entendeu? É louco isso, né? É terrível. E aí fica parecendo que a gente é hipócrita, ou que a gente virou a casaca, ou que a gente é carniceiro e quer remunerar mal. Não, eu remunero bem se você tiver o valor a me agregar. Mas tu chega aqui, tu não sabe fazer uma petição, tu não sabe fazer uma... Aí tu quer receber 10 mil reais. Ai. Eu acho que uma coisa que nos é muito pouco ensinada é entender sobre pessoas. A gente precisa entender sobre pessoas. Leitura, né? Precisa entender mesmo sobre as relações humanas, sobre neurociência, para você saber, porque às vezes a forma como você se porta pode gerar um aumento de conversão. Se você sabe o que é que as pessoas demandam de você, o que é que faz sentido para elas, aumenta também a sua possibilidade de vendas. Sim. Se você tem clareza em relação aos perfis comportamentais, você é mais assertivo em uma contratação, por exemplo. Como assim perfis comportamentais? Por exemplo, lá no meu escritório eu precisei contratar uma pessoa para o meu comercial. Certo. E eu falei, o que é que a pessoa no comercial do escritório faz? Vende. Isso. Por incrível que pareça, vendedor vende. Isso. Então eu falei assim, olha, eu preciso de uma pessoa que, primeiro, ela não pode ter o mesmo perfil que o meu. Quais são os meus perfis? Eu sou muito influente e eu sou muito dominante. Certo. Se eu coloco a pessoa no meu escritório tão influente e dominante quanto eu, é choque. Então, nas minhas empresas, as pessoas precisam ter comportamentos complementares. Eu sou péssima em planejamento, eu sou péssima planejadora. Tanto que você foi agendar comigo, eu falei, manda a Carol resolver. Carol, ok. Porque eu Carol sou ruim. Carol. Ela é maravilhosa, né? Carol. Eu sou ruim nisso, eu reconheço que eu sou ruim. Mas para meu negócio rodar, eu preciso ter pessoas que sejam muito boas planejadoras. Então, quando eu fui colocar a vaga de comercial, eu falei, eu quero que primeiro seja uma mulher. Segundo, estudante de direito. Terceiro, que não seja de uma faculdade boa. Tem que ser de uma faculdade que não seja a melhor do mercado. É que eu faço. De preferência, uma mulher que tenha filho. Cá mesmo, não seja a patricinha que vai só brincar de trabalhar. Eu quero a mesma coisa que eu faço, que tenha responsabilidade. Ela tem que ser, também, a gente fala raçuda, tem que ser raçuda essa mulher. Então ela tem que ser assim também. E além disso, ela tem que ser responsável. Sim, que já esse contexto todo já te conduz para essa pessoa. E proativa. Porque o comercial tem que ser proativo. Sim. Aí eu falei, o que é que vai arrematar esse contrato? Se ela tiver no currículo dela que ela já trabalhou com telemarketing. Caralho, sério? Porque eu preciso que a pessoa ela passou venda. pelo inferno, aí ela... E ela não tem medinho, vergonha de vender. Ela vai vender.
entendeu? Isso que o comercial de escritório faz. Certo. Então, tendo essa clareza em relação ao perfil que a pessoa vai ter, se fosse para poder fazer a peça do escritório, hoje ela faz, tá? Ela fica no Certo. comercial e no operacional. Mas se fosse alguém para poder fazer as peças do escritório, Era outro. eu ia querer um perfil que a pessoa fosse conforme. Aquela pessoa que é cara crachá, cara crachá, cara crachá. Pegou, fez, olhou. Isso aqui que é isso, tá a pá. Isso aqui que é isso, tá a pá. E mais do que isso, pouco ousada. Porque aquela pessoa que ela vai ficar no escritório por muito tempo. Tá ótimo. Ela vai ter medo de arriscar. Então Tá eu poderia ótimo. investir muito dinheiro nela, que a E ela chance de ficaria amanhã, lá. ela recebendo o dinheiro dela, se sentindo valorizada, entregando aquilo pelo qual ela está sendo paga, entendeu? Então ela acaba fazendo sentido. O diabo veste Prada. A bicha é o cão, viu? A bicha é o cão. Tá aí? Gostei. Já tô anotando aqui. Tu grava aí, viu, Pablo? Eu quero essas coisas aí pra mim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo de transformação tu mais observa? Você faz mentorias, primeiro Também, ponto, você faz as mentorias, né? Eu vi a divulgação das mentorias. Ao longo dessas mentorias, qual é o tipo de transformação que você mais observa nas alunas? Assim? Tá. Eu acho que primeiro é a mudança de mentalidade. Boa parte das pessoas tem medo de cobrar, tem vergonha de cobrar, acha que é errado falar de dinheiro, acha que é errado falar de negócio. Pô, eu vim de Tem família medo de cobrar humilde, caro, tem medo de cobrar o cliente não caro. fechar. Eu vim de bairro periférico e um dos bairros mais perigosos lá de Salvador. Eu vim de colégio, eu falo que eu tenho essa cara de rica hoje. Entendeu? Mas eu estudei em colégio público. Sério? Minha vida toda. Eu entrei na faculdade particular através de bolsa do governo federal. O meu pai não tinha nem primeiro grau completo. Meu pai era pedreiro. Então eu vim de uma família muito humilde. Mas os meus pais sempre investiram pra gente em conhecimento. Então eu já tinha curso, 16 anos. Curso de qualidade e atendimento ao público. Eu já tinha Que curso sensacional. de manutenção de celular. Olha que doideira. Porque minha mãe sempre falou, minha mãe me preparava para poder ser secretária, né? Então ela entendia que eu tinha que aprender datilografia, digitação e assim por diante. Então, o que é que ficou muito claro para mim? Que nada ia vir fácil. E uma coisa que meu pai, que não tinha o primeiro grau completo, ele falava para mim você pode ser tudo o que você quiser, mas desde que você esteja disposta a pagar o preço. Então, eu sei que eu só sou a mulher que eu sou hoje. Se eu por 16 anos eu morria. Caraca! Mas eu comecei a perceber assim, pela minha base familiar, eu entendia que eu podia tudo, mas desde que eu estivesse disposta a arriscar. Então, eu acho que a primeira coisa que eu vejo de mudança das minhas mentoradas é essa mudança de mentalidade que eu posso mais, mas eu vou precisar fazer mais. Eu posso cobrar mais caro, mas eu preciso entregar mais para o meu cliente. Eu posso viajar ao Brasil palestrando, mas eu vou ter que começar a palestrar muito de graça, ou pagando muito para poder chegar lá, sabe? Então, eu acho que a mentalidade é a primeira transformação que eu vejo. Caramba! Tá aí, receba. Anotem. Me diz uma coisa, qual foi o perfil mais desafiador de um advogado, enfim, que você mentorou, assim, que foi sua... Eu tive, bem antes da mentoria, eu tive uma aluna minha, a Verinha, que ela era empregada doméstica. Ai, bicho, ficou louca com essas coisas, porque eu vejo como eu sou privilegiada. Ela era empregada doméstica, ela era do Rio Grande do Sul. Ela saiu do Rio Grande do Sul para poder cuidar de uma casa e de uma criança no Rio de Janeiro. E aí ela fez o curso de Direito, sendo empregada doméstica. E ela começou a trabalhar em uma imobiliária. Aí ela ganhava R$2.000 por mês nessa imobiliária. Certo. Aí bem na época da pandemia foi quando ela concluiu o curso dela. E na época eu vendi um curso de advocacia extrajudicial. Aí ela foi lá, fez o curso e ela conseguiu, em 3 meses, fechar 3 contratos de uso capião extrajudicial. Só que de cada contrato desse, ela tinha cobrado 11 mil. Ou seja, ela faturou ali R$33 mil. Meu Deus do céu, 3 contratos, cada 3 11 contratos, mil. ela já fechou a renda anual dela. E tem mais. Acho que era 2 mil, 24 mil no final do ano. Aí ela virou a chave. Aí ela falou, eu caramba. efetivamente posso mais. Exatamente isso. Meu e aí é a Deus, prova. Eu tô toda arrepiada. E é a prova que, não existe essa de esperar o momento perfeito. Ela não esperou a pandemia passar. Ela não esperou ela ter condição de arcar. Ela ganhava R$2.000, né? O curso, na época, custava R$2.000.
Ela investiu o que ela tinha no curso. Mas ela não investiu e esperou que eu fizesse uma mágica ou que o Espírito Santo operasse. Ela pegou lá e... Ela deu o jeito dela, né? Cara, ela é a personagem bíblica. Eu não vou saber passagem, eu não vou saber exatamente. Mas tem uma parte lá da Bíblia, da doação, que aí os ricos davam um alto valor e veio uma mulher e deu uma moeda e Deus disse que a doação dela tinha mais valor porque ela deu tudo que ela tinha, enquanto os outros só deram que sobrava. Ela deu tudo que ela tinha. Ela literalmente, ela deu tudo que ela tinha. Exato. Cadê a Verinha? Tá bem? Mas a Verinha tá bem. Hoje ela saiu da cidade do Rio de Janeiro. Hoje ela mora na região dos Lagos, no interior do Rio de Janeiro. Tá trabalhando com regularização de imóveis e tá usando voos gigantescos. É muito louco isso, mulher, né? Eu sou muito inútil. eu sou... Mãe, me perdoa. Mãe, e se eu tivesse passado por metade, já tinha morrido, porque eu sou um ponto de preguiça. Meu Deus, Verinha, sensacional. Mas eu acho que a ideia da Verinha ratifica aquela ideia, né? Tipo assim, ó, quem quer arranja um meio. Quem não quer vai arranjar uma desculpa. O que eu vejo no meu direct lá no Instagram, inclusive quem não me segue, já começa a me seguir lá na Gabriela Pereira. O que eu vejo assim, ai Gabi, eu já tô formada há não sei quanto tempo, ainda dá tempo? Dá tempo? Está tarde demais de começar? Aí eu sempre pergunto assim, vem cá, minha filha, eu tô planejando morrer com quantos anos? Bicha, a senhora tá vendendo plano funerário. Mas não é? Porque assim, eu tô hoje aqui no auge dos meus 37. Eu planejo morrer em uns 87, aí se o que a senhora nem um cão quer, minha filha? Ser 50 aqui passeando e ele pode deixar ela aí. Que eu não quero concorrência, porque ela é sabida. Deixa ela aí. Eu tenho pelo menos mais 50 anos pela frente e eu quero que minha vida dê jeito. E eu percebo que a galera aceita pouco da vida, né? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, assim. Eu faço a consultoria de um cliente e ele tem vendedores comissionados e as comissões são em um percentual acima do percentual praticado e ele tem, assim, um alto índice de abandono, de pessoal que não quer ir trabalhar e tal. E aí, quando eu peguei e fui fazer um due diligence, digamos assim, para poder entender o outro lado deles. Ai, Glau, é porque tá bom. 10 mil reais tá bom, 8 mil reais tá bom. Aí tinha um lá que era 3.500. Aí lá o 3.500 tá bom, meu aluguel é 1.000, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não. Eu ainda consigo juntar 500 reais por mês, então aí eu fico... Mas, meu Deus do Só que uma pessoa que aceita pouco na vida profissional, aceita pouco na vida pessoal. Não, aí você pague o preço das suas escolhas. Aceita pouco na forma como se alimenta, aceita pouco na falta de atividade física, aceita pouco das amizades, aceita pouco dos relacionamentos, aceita pouco nos clientes também. Reflete total. Eu queria saber se tem algum erro que é pertinente a quem está advogando, quem está começando ou quem está na área do direito imobiliário. Tu sempre vê que esse erro sempre acontece. A pessoa que busca a fórmula mágica. Ai, bicho, eu também quero. A pessoa quer... Não, eu quero comprar um e-book hoje de R$17,90 e fechar um contrato de 25 mil. Sabe? A pessoa que acha que dá pra poder pular etapas. É muito comum uma pessoa falar assim pra mim: ai, Gabi, eu tô produzindo conteúdo lá no Instagram e aí não tem vindo cliente. Aí a última que eu atendi, eu falei pra ela assim, ó: se você tivesse conseguido um cliente no seu Instagram, meu escritório fica no 22º andar, eu teria me jogado. E eu vou te dizer o porquê. Você tem 15 posts no seu Instagram. São 15 posts. Eu produzindo conteúdo. Não e tu fechando. Realmente. Eu falei assim: você tá louca? Eu falei: você tá louca? Tá achando o quê? Que é mágica? Acorda, velho. Meu filho, é constância. E aí, geralmente, a pessoa utiliza a outra pessoa como parâmetro. Então, a pessoa fala assim: eu tenho uma mentorada minha que é a Carol. A Carol, ela não é advogada, ela é bacharel em Direito. Tá. Ela formou em junho do ano passado. Certo. A Carol hoje fatura em torno de 150 mil mês, trabalhando com regularização de imóveis no interior da Bahia, em uma cidade chamada Itabela, que tem 30 mil habitantes. No interior, a bicha é bacharel. Já quebra o paradigma de que interior não regulariza imóvel. Exatamente. E tal, enfim. E ela tem 2 filhos.
Ai, Ela que tem ódio. 23 anos, 2 filhos, bacharel em direito. Mulher, não conta essa história pra minha mãe, não. Pois Minha mãe vai me matar. Aí, bicho, e tu, o que é que tu fez? Porra, nenhuma. Pois é, né, filha? E aí essa mentorada que chegou pra mim, ela falou assim, não, porque eu achei o máximo, porque a Carol, né, tá faturando muito bem. Aí eu falei assim, eu vou abrir o perfil da Carol na tua frente. A Carol, ela tá falando de regularização de imóveis há 12 meses. 12 meses. Ela posta em torno de 2 posts por dia. Ela está nos stories de domingo a domingo. Minha filha, você tem 15 posts, daqui é o quê? E ela tem 2 meninozinhos que é a inspiração de dormir e de acordar. Exatamente. Né? Que também ainda tem essa questão aí, que é o aspecto que é o que tá por trás do que você tá procurando. Ela não tá no sábado sassaricando, viçando como você não, viu, bicha gaiata? Ela tá lá trabalhando. São outras percepções que o pessoal não se toca. Eu queria entender também, o direito, pra mim, ele ainda ficou na época do Clóvis Bevilacqua e Rui Barbosa. Porque, tipo, a faculdade que minha mãe fez foi a mesma que eu fiz e é a mesma que eu vejo a minha estagiária, a minha geração Z fazendo. E eu queria... isso se reproduz nos escritórios também. Então, o que os escritórios ou modelos jurídicos tradicionais não entenderam sobre o novo perfil do mercado jurídico na área imobiliária. O que é que eles ainda estão... Porque eu ainda vejo muito imobiliário do tempo que o cão era menino, naquele mesmo formatinho, sei lá, porque funciona e paga as contas, mas que eventualmente daqui, sei lá, 5 anos vão ser engolidos por um formato que já surge, que você já foi vanguardista. Então eu queria entender exatamente isso. Qual é esse efeito? O que é que eles ainda continuam, que eles ainda não se depararam que o novo mercado pede mais? Eu acho que eles negligenciam as vitrines que a gente acaba se expondo, então tanto no online quanto no offline, certo, né? Então as redes sociais eles negligenciam, eles acham que o cliente não vende rede social. Eles negligenciam o fato de que hoje o que movimenta o escritório não é mais um estagiário, é mais um advogado. Às vezes é um comercial que roda muito bem, um SDR que roda ali muito bem. Eles negligenciam o fato de que não é mais uma fachada ou a indicação que vai manter o caixa do seu escritório. Então eles continuam reproduzindo o que eles faziam antes, que funcionava e que hoje em dia não funciona mais. E mais do que isso, né? Eles são resistentes, porque eles acham que continua dando certo. Então eles acham que já que tá botando dinheiro no bolso, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Não teve um dono de imobiliária que falou assim: esse negócio de internet aí vai acabar. Eu falei, vai acabar com o seu negócio. Exatamente. Eu falei pra ele, vai acabar com o seu negócio. Não vai acabar não de onde, gente. Não dá nem pra você conseguir imaginar um mundo retroagindo em termos de mídia digital, de internet, enfim. Então esse senhor, ele tem esse perfil muito... do tempo que o cão era menino, aquela coisa muito tradicional e tal. E aí eu falava pra ele, pô, como é que tu não tem... As pessoas hoje querem ver o imóvel, cadê o Instagram? Deixa eu ver aqui, exato. deixa eu ver aqui como é que tá, né? E aí não, ele ainda tá lá, ele paga assim com o Rui Barbosa. Lá. E aí depois vem um advogado mais jovem, com menos tempo, que começa a pegar esses clientes. Samba, ainda acha ruim. Ainda acha ruim. Ruim. Aí quer que a OAB se manifeste que não pode, pode produzir conteúdo? Não. Eles que lutem. Vá atrás do seu. Para de ficar olhando pro do amiguinho, botando defeito do amiguinho. Exatamente. Porque nem ele faz o dele e acha ruim da quem faz. Alma Cebosa, vai, ei. Eu gostaria de saber que tipo de impacto você deseja causar na vida das advogadas que te seguem. Eu quero que elas se comportem como mulheres de negócios. Eu quero que elas entendam que a advocacia que não precisa ser só advogada, não que seja pouco, mas que eu posso ser mais. Eu posso sentar em uma mesa para poder conversar com negócios com outros homens, com outras pessoas de outras áreas e que eu vou conseguir agregar valor também. Porque eu não estou vendo a minha advocacia como um acaso, sabe? Eu não estou vendo a minha advocacia como um golpe de sorte. Eu estou vendo a minha advocacia sendo intencional, sendo estratégica, sabendo onde eu me coloco, como eu me porto, quem eu atraio, com quem eu faço network, com quem eu me conecto. Intencionalidade em absolutamente tudo que vocês fizeram. Qual foi o maior fracasso ou contratempo que aconteceu ao longo da tua jornada, mas que te deu um ensinamento grande, assim, uma grande lição? Rapaz, assim,
Eu sou grata por todos os contratempos e todos os fracassos. Porque eles trouxeram você até hoje. E minha bicha maravilhosa, viu? Até o que deu errado deu certo. Até o que deu errado deu certo. É verdade. Mas uma das coisas foi... Eu tive um relacionamento amoroso de muito tempo, de quase 10 anos. E como eu comecei muito jovem, desde a época da faculdade, né? E aí terminou a faculdade, acho que depois de quase 10 anos de relacionamento, ele acabou também. E aí, na época, eu sofri muito. Eu perdi 11 quilos em 2 meses. Eu tava, tipo, na merda. Mas uma coisa que foi muito boa foi que, a partir dali, eu me permiti viver a vida real. Então, eu vi a pessoa de começar a viajar sozinha, mesmo sem dinheiro. Certo. Não precisa ser Londres, não. Filha, acho que eu já fui pra um hostel, pasme, que eu paguei R$50 com o café da manhã. Sabe, a diária, assim, porque eu queria saber quem era a Gabriela, eu queria saber o que o mundo me reservava. Eu fui para os Estados Unidos, eu passei 15 dias lá sem saber falar inglês. Com o Google Tradutor. Eu não acredito, não. Mulher, eu peguei um carro, desci a Flórida sozinha, dirigindo nos Estados Unidos. Loucura, mas eu entendi assim, ó, o que mais que o mundo tem a me ofertar? E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu chorei, porque como eu vim de família muito humilde, e eu botei os meus pés na Disney com o meu dinheiro, eu fiz uma chamada de vida para minha mãe, meu pai já tinha falecido, e eu falei assim, mãe, olha onde eu cheguei. Então eu entendo que a vida, a gente tem que ter o nosso porquê. Meu pai não conseguiu acompanhar boa parte da minha trajetória profissional, eu perdi ele para o câncer, assim que eu estava saindo da faculdade. Mas eu entendi que a perda do meu pai me abriu olhos para quem eu queria ser no futuro. Certo. Então, meu pai com câncer, numa época do tratamento, ele precisava tomar um medicamento que a caixa do medicamento custava, na época, 2010 para 2011, custava R$7.000 a caixa. Minha nossa senhora. R$7.000 hoje é muito dinheiro, imagina na época. Imagina na época, era como se fosse 50. Só durava 30 dias. Só durava 30 dias. Só que eu era advogada associada e eu ganhava R$1.500 como advogada associada. E na minha cabeça era, e se o plano de saúde negar o medicamento do meu pai? Como é que meu pai sempre me deu tudo na medida do possível, como é que eu não vou conseguir retribuir? Como é que eu não vou conseguir retribuir isso pro meu pai? Então lá, recém-formada, aos meus 22 anos, eu comecei a entender que eu não poderia depositar meus ovos em uma única cesta. Que todo o sacrifício que eu fazia não era só por mim, mas era principalmente pelos meus. Então meu pai não conseguiu ver, quer dizer, eu acredito em outras vidas, então eu acredito que ele esteja vendo tudo isso, né? Mas eu acho que é entender assim, ó, tem o seu porquê. Tem o seu porquê, porque assim, ó, vai ser difícil, vai ser pesado, vai ser cansativo, vai ser exaustivo. Você pode até pensar em desistir, mas quando você lembrar por quem você está se fudendo, com perdão da palavra, não, vai valer a pena. Então as pessoas muitas vezes focam muito na obra pronta, na casa construída. Cara, tem uma frase que eu vi recentemente que diz assim: o caminho para o céu parece o inferno e o caminho para o inferno parece o céu. Pois é. E faz muito sentido, Gal. Faz muito sentido. O que é fácil vai dar merda, não vai permanecer, não vai, porque vai ter ali o rabo do tinhoso ali para poder... O negócio é efetivamente o processo de construção, mas que as pessoas insistem em querer pular a etapa, aí não vai dar bom. Exato. E não tem segredo. Porque a gente tá dizendo, não tem segredo. É difícil, tô dizendo que é fácil, mas não é uma coisa assim, eu vou ter que criar aqui a pólvora. Não vou inventar a pólvora. Já tá aqui. Segue aqui o trilhinho, vai cair, vai levantar, vai tudo e vai dar bom. E sem ter medo também, né? Porque é possível de ocorrer erros também no caminho. Tá tudo bem, a gente recomeça. Exatamente. Eu falo que pra quem conhece o fundo do poço, ele já é um lugar conhecido. Você sabe o caminho de voltar. Você falou do seu relacionamento, eu também passei por algo parecido. Eu emagreci 4 quilos em uma semana. Gente, que loucura. Gastrite fecha logo, eu não comia e tal. E aí, quando foi depois, e foi o pior período que eu passei assim de tristeza e tal. Mas aí, quando as outras coisas foram acontecendo comigo, eu pensei assim, ai, bicha, eu já sei o caminho dessa merda, eu já sei onde é a porta da saída, porque eu já estive mais fundo até. E não mata, fortalece, né? Moral da história, anos depois, a gente se encontrou no enterro do pai dele. Que era um querido, que me adorava. Sim. E aí eu vi a cena, hoje ele tá casado, ele tá em filho. Certo. E aí eu vi a cena dele com a atual dele, que foi a mesma da época. Certo.
E eu olhei aquilo, eu falei assim, eu entendi, Deus, porque não deu certo. Pronto. É porque aquele lugar não era o lugar que eu ocuparia. Não ia prosperar, não ia... Não, eu acho que ia ser um ecossistema que ia te... Não estou dizendo que é bom nem ruim, mas era um ecossistema que não ia te dar, efetivamente, o que você buscava. Exatamente. Que era ser sempre mais, porque o que eu noto em você é isso. Você quer sempre mais, você quer ser sempre... Mas o mais é o melhor, tá? Sem pisar, porque eu nunca vi nada de atrevimento, nada de ruim, nada de deboche, eu nunca vi. Mas eu sempre percebi que é o ser sempre mais, eu posso mais, e eu posso assim, eu posso assado, e eu vou lá e faço. Se não deu certo isso aqui, eu tento essa outra maneira. Foi o que eu que notei É ser ambiciosa, sem pisar em ninguém. Sem pisar em ninguém, é ser ambiciosa. E eu queria finalizar com a seguinte pergunta. Como você gostaria de ser lembrada no mercado jurídico? Pesado essa, hein? Né? Como você gostaria de ser lembrada? Não, eu gostaria de ser lembrada como... Vamos lá. Eu acho que eu gostaria de ser lembrada como uma guria ousada. Quem era a Gabriela? Era uma guria ousada. Era uma pessoa que ela não se contentava em fazer o que estava todo mundo fazendo, em ser o que estava todo mundo sendo. Ela Sem assumia... ser limitada pelo que as pessoas falavam que ela seria. assumia a autorresponsabilidade de ser ela mesma. E disso fazer com que ela acertasse, com que ela errasse, mas ela estava sendo o que ela queria ser. Sem receio de julgamentos, sem receio de tropeços, só sendo, só vivendo mesmo. E pode ser que amanhã eu olhe para trás e que eu fale, valeu a pena. Ousadia, liberdade e sucesso. Porque foram os caminhos que tu trilhou e que deu bom. Não sei se ela se garante. E gratidão, tá? E ser grata às portas que foram fechadas e às portas que foram abertas. E honrar as pessoas que... Eu digo muito assim, eu brinco assim, quem comeu bosta comigo vai comer do filé. Exato. Né? Quem tava comigo lá quando eu tava muito ruim, quando eu estiver bem, eu vou honrar, vou trazer, porque fizeram... Elas têm um pouquinho delas estão um pouquinho aqui em mim. Então é a construção. Gabriela, amor, muito obrigada. Ai, adorei te conhecer, adorei o bate-papo. Quando foi em Salvador, minha filha, pra poder te recepcionar. Eu fui chamada pela OAB do interior, eu tô até que lembrar. Eu acho que eu vou em junho. Me avisa, eu já aviso. Vamos tomar uns drinks, uns negócios. Eles queriam colocar pra maio, mas como tinha um evento, eu acho que eu vou em junho. Eu já será aviso. muito bem recebida lá na Bahia, te garanto. Você marca. Amor, muito obrigada. Não deixe de seguir o perfil A Gabriela Pereira. E aqui também na descrição do vídeo vai ter o link dos produtos, tanto da assessoria jurídica do escritório dela, como das mentorias, caso você tenha se interessado. E o perfil do Instagram dela é incrível. Ela oferece um conteúdo de efetiva qualidade. E ela vai que eu já decorei. Primeiro é o CPF, depois é o CNPJ. Eu já decorei. Então ela vai toda a rotina de cuidado, de saúde, que conduz ela a ser uma profissional consciente, uma profissional sã e tão perceptiva do ao redor. Então, assim, o conteúdo do Instagram dela é sensacional. Eu já seguia antes, eu já adorava, e aí eu vi uma palestra, foi uma mentoria que tu fez, que foi um momento agora recente, tava até de rosa, que foi a roupa. Eu fiz a imersão das advogadas de alto padrão lá em São Paulo. A imersão, eu achei... Aí quando eu vi, eu falei, cara, é porque é da imobiliária, mas do direito imobiliário, mas assim, sabe quando você quis ir porque... Eu quis porque eu vi, assim, o ecossistema. Mas não tinha só imobiliário não, doida. Pois eu achei que era imobiliário. Pois é, não, tinha previdenciarista, criminalista, área de família, sucessões. Porque o alto padrão eu liguei, a parte imobiliária. Aí eu fiquei, não, imobiliário e tal, mas sensacional, porque é um conteúdo, gente, que tudo que ela disse aqui é aplicado a qualquer área que você queira atuar. É negócio, né? É negócio. E é isso, pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigada, tchau. beijão, gente. Tchau, tchau.